Shalom, tudo bem? Voltaremos nesse vídeo a falar sobre a arca. Vou passar para vocês algumas informações que muita gente não conhece mesmo sobre a arca. Mas antes eu quero convidar você a ficar à vontade no nosso canal. Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo sobre a arca e eu vou ver se coloco todas as informações que eu tenho aqui nesse vídeo. Caso não consiga, por causa da questão do fator de tempo mesmo, aí eu faço um terceiro. Mas vamos lá. Vamos começar com o texto de Devarim. Devarim, capítulo 31. Se você está chegando aqui agora, você não sabe o que é Devarim. Deuteronômio 31, versículo 25. Moshe ordenou aos levitas, que levavam a arca da aliança do Eterno, dizendo: devereis tomar este livro da Torá e o colocar ao lado da arca da aliança do Eterno, dos vossos deuses, para que esteja ali por testemunha perante vós. Versículo 24. Tendo Moshe acabado de escrever as palavras desta Torá num livro, até a sua conclusão, Moshe ordenou. Não vamos entrar nisso aqui agora, mas por que só os levitas poderiam tocar na arca? O que tinha na arca? Porque a arca, além de ser um símbolo, né, representando a presença do Eterno, por que uma outra pessoa que não fosse levita ou que tivesse alguma outra característica, ao tocar na arca, era fulminado? Eu já disse aqui, meu canal não trabalha com misticismo, então eu não vou apresentar para vocês nenhum tipo de misticismo. Mas existe algumas coisas curiosíssimas que passam desapercebidas. E poucas pessoas sabem disso, poucas pessoas trabalham em cima disso. Em hebraico, Aron Brit, arca ou caixa da aliança. A arca da aliança, na verdade, se você conhece isso, você vai mentalizar. Era um grande capacitor de energia. Era um capacitor de energia. A mais poderosa arma criada naquela época. Quando você chega em Shemot, capítulo 25, Shemot capítulo 25, você começa a entender, se você fizer a leitura dessa forma, você começa a entender o que é que acontecia com a arca, o que era de verdade a arca. Não era nada religioso, era uma arma, simplesmente era uma arma que estava, a mais poderosa do mundo daquela época, e que estava na mão do povo descendente de Jacó. Era isso. Era uma arma que eles tinham. O capítulo 25, Shemot capítulo 25, Shemot é Êxodo, versículo 10. Está escrito assim: e farão uma arca. Não tem arca da aliança aqui. Farão uma arca, uma caixa. A palavra arca ficou uma palavra religiosa. Isso é horrível, sei lá, você me dá pânico essas coisas. Toda vez que você lê uma passagem assim de forma religiosa, você dificilmente vai entender, porque aí entra a religiosidade, entra a fé, e aí você deixa de aprender. Ah, cada vez, eita, porque ele era objeto, e isso aí é emanação, e Deus falava, e aí você fica doido, você sabe, sai da escritura, fé, todo mundo sabe o que é, né? Cada um tem a sua. 25:10, e farão uma arca de madeiras de acácia. Qual o material que era feito a arca?
Madeira. Madeira. Não é descrito tudo sobre a arca. Aqui tem algumas descrições em Shemot. Lembre-se, Shemot é um livro que não foi feito na época de Moshe. Isso aqui é alguém tentando lembrar as coisas. Então vai acertar em algumas coisas e vai errar em outras. Fará uma arca de madeira de acácia com 2,5 cúbitos de comprimento, 1,5 cúbito de largura e 1,5 cúbito de altura. E a cobrirás de ouro puro. Parece, por dentro e por fora a revestirás. E farás uma bordadura de ouro sobre ela em redor. Parece que a intenção era o luxo. Vamos lá. Sem religiosidade nenhuma. Vamos conversar direitinho. Eles estão saindo do centro do Egito. Ok, são os descendentes de Jacó. Foi dito para Abraão, repare a matemática que está envolvida aqui. Foi dito para Abraão que os descendentes dele herdariam esta terra aqui, que eles vão entrar. Só que essa terra já é habitada. E não é habitada por gente boba, não. É habitada por pessoas extremamente capacitadas. Você vê que quando ele manda os espias, eles falam, tem cidades com muros altos. Então eram construções fantásticas que tinham ali. Aí eles vão sair sem nada, só com a roupa do corpo e um material que eles têm em mãos, ouro e etc, o que comer e habitando em tendas. Qual o tipo de construção que eles tinham? No meio do deserto lá. Tinha uma construção bem grande lá, um tabernáculo gigantesco lá. Mas não é, eu estou comparando com construções de cidades, muros levantados, fortalezas, tudo já assentadinho, tudo já certinho, a cidade toda formada. Pensa numa cidade. E vai um grupo de pessoas contra estas cidades, que não era uma ou duas, eram várias cidades. Então essas pessoas que estavam nessa cidade tinham suas armas. Então o povo, os descendentes de Jacó, precisava de uma arma que superasse todas as outras armas. Então quando disse que a arca era coberta de ouro puro, não era para enfeitar, não era para embelezar. Porque ninguém fica com medo só porque aquela arca é bela. Não vamos permitir que eles invadam a nossa terra. Por quê? Porque a arca deles é bela. Não, você não pode pensar nessas coisas. Eles permitiam ou lutavam porque a arca era extremamente poderosa. Qual era o poder da arca? Você sabe qual era o poder da arca? Você vai dizer assim, Deus. Não, se você colocar em última análise Deus, no caso eterno, não precisa estudar nada. Segue sua vida, não precisa estudar nada. Agora, quando você vai estudar, pesquisar, aí você encontra, rapaz, que arma incrível o que era a arca. Vamos ver juntos. Então ela era formada era uma caixa de madeira. Madeira é isolante. Madeira não é condutor de eletricidade. A madeira não é condutora de eletricidade. Já o ouro é condutor, um poderosíssimo condutor de eletricidade. Então a caixa que eles tinham era feita de ouro e madeira. Conduz, não conduz. Era um condutor e não um condutor. Era assim que é feito a arca, a caixa. Eu vou chamar de caixa para que você entenda como era natural, como era normal o objeto. Tá? Era uma caixa de madeira. Bom, soltaram
um fogo, eu pensei que tinha armazenado alguma energia. Servindo, a madeira servia de isolante para os condutores de energia. E quais eram os condutores de energia? O ouro. O ouro não estava para embelezar, não. Era belo, mas não estava ali para embelezar. Talvez por isso algumas pessoas de outras nações tocavam e eram fulminados. Ouro maciço. O ouro é um dos melhores condutores de eletricidade que existe. Revestido de ouro por dentro e por fora. E no meio, madeira. Uma argola de ouro fundida nos 4 cantos, versículo 12. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porei sobre seus 4 cantos, 2 argolas sobre o primeiro lado e 2 argolas sobre o segundo lado. E farás varas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. As varas eram de madeira cobertas de ouro. Você tem de novo um isolante e um condutor, um isolante e um condutor. Então as várias partes da arca eram feitas parte de isolante e parte de condutor de energia. Quem orientou eles a fazer isso tinha conhecimento, sim, tinha muito conhecimento de condução elétrica. Tinha um tampo de ouro também. E tinha, não eram 2, eram 4 esculturas de querubins. Os gregos, que têm o costume de plagiou esta arca e colocou 2. E o que descobriram, uma réplica que descobriram, e tinham 2. Daí a tradição de que a caixa tinha 2 querubins em cima. Na verdade eram 4. Ô Jartov, por que eram 4 e não 2? Os querubins representavam as civilizações dos seres evoluídos que eram a favor da vida eterna do ser humano. Quantas civilizações eram a favor? 4. E quantas são contra? 1. Por isso que foi decidido que o ser humano merecia sim uma oportunidade de ter vida eterna. Então, para homenageá-los, foi colocado 4 querubins. 2 assim e 2 assim. Agora raciocine comigo. Se você tem uma caixa, não tem nenhuma caixa aqui, né? Se você tem uma caixa, é um leste black. Você tem uma caixa aqui. Ela é feita de material condutor de energia e feita também de material isolante. E você tem 4 objetos em cima dela, com as asas para cima, cobrindo o tampo dela, com os 4 rostos olhando para baixo dela. Você tem 4, no mínimo, 4 terminais. 4 terminais. Tá? Assim. 2 assim. 2 assim. Você tem terminais. Você sabe o que é um terminal de energia? Você já mexeu no capacitor? Alguma coisa que represente um capacitor? Você tem aqui um capacitor e tem dois normalmente são 2 terminais aqui, um capacitor, 2 terminais. Você carrega ele numa energia qualquer. Se você, a depender do capacitor, se você mexer aqui, você toma uma descarga elétrica. Eu passei por essa experiência. Se o meu professor de refrigeração tiver vendo esse vídeo, o nome dele é Jairo. Ele tinha uma escola técnica industrial do Nordeste, na Ladeira da Praça, aqui em Salvador. Eu fiz um curso com ele, eu, meu pai e meu irmão, nós 3 fizemos um curso com ele de refrigeração. E todo mundo dizia que capacitor não dá choque. E aí eu fui lá, aconteceu exatamente como usar, a mesma coisa. Estava lá na bancada e tal, não me lembro como foi, de alguma maneira o capacitor caiu, ele estava ligado na energia.
os terminais dele folgados caíram. Puf. Eu fui pegar. Tomei um baita de um choque. Ele riu. O choque o que, rapaz? Capacitor não dá choque. Pegou, tomou outro choque. Aí ele pegou a... Deixa eu ver, cadê? Aí ele pegou a chave de fenda e pum, pipocou. A terminal do capacitor estava carregado de energia. A mesma coisa acontecia com a arca. Calma, eu vou mostrar a você como é que ela carregava. Calma. As asas dos querubins eram terminais de descarga elétrica. Simplesmente isso. Terminais de descarga elétrica. As roupas dos sacerdotes foram projetadas especificamente para eles não levarem choque. Por isso só os sacerdotes podiam levar a arca. As roupas eram apropriadas para isso. Ninguém mais podia tocar porque não tinha as roupas apropriadas para isso. E mesmo assim, eles levavam com o devido cuidado. Tinham que carregar exatamente como foi dito nas instruções. Senão, eles simplesmente sobravam. Entende? Então, a Arca da Aliança era mais ou menos assim, como vocês estão vendo aí. Vejam que na parte interior existe uma imensa energia. Então tá aí, ó, as asas estendidas para cima, cobrindo o tampo, olhando um para o outro. Eram 4 e não 2, mas deixa aí na ilustração como tá. E ambas as faces olhando para o tampo. As asas serviam como terminais de energia, positivo e negativo. Serviam também como interruptores, ligando e desligando, como que carregando uma bateria de alta voltagem. Aumentavam e diminuíam a carga elétrica. Como ela era carregada? Hoje nós temos uma tecnologia de energia eólica. Pois é, não é hoje não, era naquela época. Era semelhante à energia eólica. A arca era constantemente locomovida, ela tinha uma locomoção constante. Afinal, eles iam de cidade em cidade e tinham que conquistar as terras. Então, era locomovida e entrava em contato com ventos e tempestades naquela área, naquela época. Em uma tempestade, para vocês terem uma ideia, em uma tempestade, estima-se que tenha cerca de 12.000 volts em uma tempestade. E esta energia cobria a arca por dentro. Cobria tudo, revestia a arca de uma energia extraordinária. A arca era suspensa por bastões de madeira. Então, quando a arca estava no alto, ela suspensa, a arca criava uma imensa carga com o atrito. Hoje, quem trabalha com essa questão de atrito, você pode fazer um teste aí com um pente na sua perna. Passando o pente na perna, ela se transforma em uma energia e você pode atrair diversas partículas que estão numa mesa, que estão numa cadeira. Você pode gerar energia. Então, imagine uma caixa com esses materiais, um isolante e outro um autocondutor de energia numa área desértica onde tinha constantemente uma locomoção para uma direção e uma tempestade na direção oposta, criando carga energética. Então esse movimento carregava os elétrons, criando um campo gravitacional. Quando ela era posta no chão, criava essa descarga elétrica, matando assim muitos soldados. Por quê? Porque os soldados se vestiam de armaduras, espadas e escudos feitos de metal. Então, quando essa arma entrava em contato com alguém, fulminava na hora. O que aconteceu com o Uzá foi exatamente isso. Os sacerdotes, os levitas estavam carregando ela,
é responsabilidade dos levitas. A arca titubeou, ele foi pegar. Ela estava carregada de energia. Foi carregado, foi fulminado na hora. Mesmo que não tenha sido, vamos raciocinar, mesmo que não tenha sido 12.000 volts, bote 5.000 volts, bote 5. O Zá foi eletrocutado na hora, foi fulminante. Aí a arca vai para outros lugares. Se ela vai para outros lugares, ela está se locomovendo. Ela está então carregada. Não era uma hora ou outra que dava tempestade, não, era constante as tempestades. Eles que não fizessem tendas não tinham sobrevivido. Não tinham sobrevivido. Por que a preocupação de Davi lá na frente com a arca? Botar a arca protegida. Porque senão ninguém seria capaz de pegar ela. Bom, pegou o que ele queria fazer, né? Ele queria fazer o templo para poder colocar a arca. Eu fiz isso, esse vídeo, no primeiro vídeo eu mostrei isso, né? Esse aqui é o segundo. Porque ela carregava demais. Então, quando essa arca foi levada, que ela foi para a batalha, levou um tempo a batalha. Ela foi descarregando. Se é um carregador, se é uma bateria, você carrega e descarrega, carrega e descarrega. Então eles tinham uma maneira de utilizar a arca, de tal maneira que quando ela colocava no chão, aí criava aquela carga energética ao redor. Quem tivesse próximo ali poderia ser fulminado na hora. Na hora. Pá, pufo. Entende aí por quê? Mas aí depois de um tempo, ela descarregava. Igual qualquer bateria. Quando ela descarregava, os israelitas, se perdessem a batalha, ela poderia ser levada. Aí o pessoal pegava a arca e levava a arca. O que acontecia com a arca? Carregava. Quando chegava lá na terra, quebrava o pau. Eletricidade. Aí eles tinham que devolver a arca, porque eles não sabiam manusear a arca. Eles não tinham roupas específicas como os levitas. Eles não tinham roupas específicas como os levitas. Quando Josué foi passar lá no Jordão, deu o maior trabalho. Vocês lembram disso? Lembra dessa passagem? Deu trabalho. Tinha que esperar a água secar. Quando eles puseram o pé a seco no chão, esperaram durante um tempo aquele trecho se secar para poder entrar, porque senão eles seriam eletrocutados. Simples assim. Esperavam um tempo. Por que esperavam um tempo? Para a energia descarregar. Então tinha todo um cuidado com a arca. Não é porque a visão deles não era porque não era só porque é Deus falando, não sei o que, isso é religiosidade. Tinha isso. Mas a questão é que aquela caixa era a arma mais poderosa que existia. A arma mais poderosa que existia chamava-se arca, caixa. Nós chamamos de Arca da Aliança. No Egito já existia essa ideia. Essa ideia não vem, mais uma ideia que não vem dos descendentes de Jacó ou dos descendentes de Abraão. Essa ideia já existia no Egito. Já existiam essas caixas com representações de algumas figuras, de algumas gravuras. Eles adaptaram-na para ser uma arma, porque como o Egito era o império em questão, o Egito não precisava necessariamente de uma arma como a Arca da Aliança, porque o Egito era a arma. Mas agora não, agora eles vão sair do centro do Egito para guerrear e tomar, entre aspas, tomar de volta a terra que foi prometida para eles. Então precisavam sim adaptarem-se à nova situação, que era guerrear contra as nações poderosíssimas. Não era Israel que era a nação poderosíssima. Não, eles saíram do Egito e foram morar em tendas, não tinha nenhuma cidade pronta para eles. Então eles não eram os poderosos eram quem estavam nas fortalezas, nas cidades já construídas, guerreiros poderosíssimos com suas armas.
Mas a diferença era a Arca da Aliança, que eles tinham a maior arma do mundo antigo. Entende? Então, eles não fizeram as coisas para enfeite. Não fizeram as coisas para enfeite. Onde está essa arca? Bom, eu já ouvi alguns boatos e eu vi também uma filmagem e ainda está em fase de averiguação essa filmagem. Mas apareceu uma filmagem em Israel muito intrigante, como eu disse agora há menos de um minuto atrás. Ainda está em avaliação se a imagem é verdadeira ou não. Me parece ser verdadeira. Dentro das coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, me parece ser verdadeira. É uma imagem de Jerusalém e um objeto descendo e desferindo um golpe, uma descarga elétrica gigantesca, de cima para baixo, como que estivesse carregando alguma coisa, dando carga, carregando no sentido de dando carga energética. Aí você soma Mar Morto com os Bolaines, secando e transformando-se. Você soma o rio Eufrates secando. Você soma os rumores da construção do templo, que foi feito para guardar a arca. Você soma uma média de entre 50 e 75 anos acontecendo, entre aspas, fenômenos que na verdade são profecias sendo cumpridas. E você soma com aquela imagem, com aquela filmagem de um objeto desferindo um feixe de energia de cima para baixo, como que estivesse carregando uma bateria. Então você tem um quadro perfeito, ainda faltam outras questões, um quadro quase que perfeito para a nova era, a era messiânica, a era do Mashiach, a era da revelação da arca. Ao meu ver, essa arca não foi destruída e ao meu ver ela ainda é a maior arma que poderia ser fabricada. Imagine alguém pegando essa arca, alguém pegando essa caixa e injetando nela a tecnologia nossa, hoje. É uma arma, vai ser a arma mais poderosa do planeta. Espero que não caia em mãos erradas. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. E nos veremos. Não esqueça de ver as 4 playlists que temos aqui agora. E vai surgir mais. E estou anunciando de primeira mão que eu vou reabrir o canal Hebraico Raiz, tá? Aqui no YouTube. Quando isso acontecer, vai ser lá no início de março. Já estou projetando o que eu vou fazer por lá, para que ajude vocês a aprenderem palavras do dia a dia e outras questões mais, tá certo? Muito obrigado pela sua visualização, nos veremos no próximo vídeo. Shalom.